Bom dia, vamos fazer o trabalho em dupla composta por Ana Tereza Pimentel de Souza e Maria Luísa Oliveira. O nosso tema escolhido é audiência. Como é um tema muito amplo, muito cheio de detalhes, a gente escolheu trazer o conceito geral de audiência e 2 exemplos que a gente vai aprofundar um pouco mais, que são das audiências de conciliação e mediação e audiência de saneamento e organização do processo. Para acompanhar as explicações, a gente fez um mapa mental e vamos começar agora a trazer os conceitos apresentados. Podemos trazer de forma resumida o que é audiência como mais um ato processual que tem como característica principal a oralidade. Pode ser feita de forma virtual ou presencial, em que as partes vão estar perante uma autoridade para uma finalidade específica. A depender dessa finalidade, a gente vai ter uma nomenclatura específica também para essa audiência, que vai, mais uma vez, garantir o processo legal e o contraditório. No que tange a diferenciação de mediação e conciliação, basicamente a conciliação, de acordo com o livro de Fred Didier, acontece em casos que as partes não têm um vínculo prévio. Já a mediação, as partes já têm um vínculo prévio e aquela autoridade ali vai ser simplesmente um intermédio para possibilitar que a demanda seja resolvida de forma consensual. Temos também como característica desse tipo de audiência a necessidade das partes estarem acompanhadas por defensor ou advogado, e a autocomposição obtida, ou seja, o acordo que foi feito ali entre as partes vai ser transformado em termo, as partes vão assinar esse termo e esse acordo vai ser homologado por sentença. E essa sentença vai resolver o processo e o processo vai ser extinto com resolução de mérito, já que apesar do juiz não ter feito a definição, as partes entraram em acordo e a demanda foi resolvida de forma consensual. Ademais, é importante a gente ressaltar que caso as partes faltem essa audiência de conciliação sem justificativa, elas podem ser penalizadas com multa por conta dessa ausência. Fora isso, a gente vai trazer 2 possibilidades em que essas audiências de conciliação e mediação não precisam acontecer e não vão acontecer. Uma é quando não se admite autocomposição naquele tipo específico de processo, e outra é quando as partes entram em consenso em não querer audiência de mediação e conciliação. Então, isso acontece através do autor do processo, trazer isso na inicial. E o réu, em até 10 dias antes da audiência marcada, fazer uma petição dizendo que também não quer. A gente tem também como requisito que, em caso de litisconsórcio, todos os litisconsortes precisam dizer que não querem audiência de conciliação para que ela não aconteça. Trazendo agora sobre as audiências de saneamento e organização do processo. Basicamente, a fase de saneamento é uma fase que o juiz vai resolver pendências. A gente pode trazer como exemplo dessas pendências delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, esclarecer alguma contradição que tenha acontecido, delimitar quais provas vão ser utilizadas, trazer rol de testemunhas, várias questões que são feitas nessa fase. Em algumas situações, não necessariamente precisa ser em casos complexos, mas especialmente em casos complexos, o juiz oferece a oportunidade das partes cooperarem com essa fase de saneamento, e essa cooperação pode ser feita através da audiência. Então, essa audiência vai ser feita justamente para possibilitar que o juiz, que é uma terceira pessoa, que pode não compreender exatamente o que as partes estão querendo dizer, ou as partes podem não ter se manifestado da melhor forma possível, possa compreender corretamente qual é a demanda, qual é o pedido, qual é a causa de pedir, quais são as provas, quais provas são necessárias ou não, para auxiliar que o juiz tome uma decisão adequada. Basicamente, a gente tem que essa audiência garante que as partes tenham mais possibilidade de resolver de uma forma consensual. A gente traz também que provas desnecessárias sejam descartadas através desse tipo de audiência, dessa fase de saneamento, e evita recursos, porque as partes vão conseguir esclarecer completamente qual é o conteúdo da demanda e o que é que elas queriam passar desde o princípio. Basicamente é isso, a gente trouxe de forma resumida essas 2 possibilidades de audiência e o conceito de audiência de uma forma geral, um conceito amplo de audiência. Espero que tenha ficado claro e que tenham gostado da apresentação.